Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Victor Menezes e hoje iremos discutir como técnicas de inteligência artificial podem ser aplicadas no direito. Em primeiro lugar, a gente se depara com esse termo, inteligência artificial, ou IA. Existem várias definições possíveis para esse conceito, mas para efeitos didáticos, iremos utilizar uma definição ampla de que inteligência artificial é uma forma de reproduzir comportamentos ou ações que normalmente necessitam de uma inteligência humana. Entretanto, nem sempre esses comportamentos ou ações podem ser executados ou aplicáveis em qualquer contexto. Para deixar essa questão de contexto bem clara, vamos utilizar a definição de IA fraca e IA forte. Uma IA fraca ou limitada seria uma inteligência artificial que é delimitada em um certo contexto, ou seja, teria a capacidade de realizar apenas determinadas tarefas, enquanto um IA forte conseguiria resolver problemas ou realizar tarefas de forma equivalente ou até mesmo superior à capacidade humana. Um bom exemplo disso é que existem sistemas que são muito bons em identificar se determinada peça é da área penal ou trabalhista, mas esse mesmo sistema vai ser incapaz de determinar a afinação de um instrumento musical. Então, para isso, a gente precisa de programas que são especializados para resolver determinadas tarefas. Inclusive, existem pessoas que são capazes de escrever petições, afinar instrumentos e tocar instrumentos, tarefas muito complexas e muito diversas. Ou seja, o ser humano, assim como essa hipotética IA forte, ele é capaz de aprender e realizar tarefas em contextos amplos e bastante diferentes. Dessa forma, no direito, um programa que grifa automaticamente partes de uma petição ou que elabora um esboço de peça para responder a determinada movimentação podem ser formas de aplicar IA no direito. O que nós temos atualmente, no momento em que estou falando, são programas ou funcionalidades que são utilizadas em contextos jurídicos com uma finalidade específica em mente e que tentam resolver determinada tarefa ou auxiliar em determinada função com grande eficiência. Então, certo, a gente viu essa distinção de IA forte e IA fraca, pegamos uma definição geral do que seria inteligência artificial e como que a gente aplica isso na prática no direito. Para isso, eu vou fazer um pequeno resgate do vídeo anterior, em que eu comentei sobre as distinções de direito da informática, informática jurídica e questões éticas no direito. Então, dentro da informática jurídica, a gente tem aplicações de tecnologia no direito e algumas delas têm funcionalidades ou são programas de inteligência artificial que vão ser utilizadas em contextos bem específicos. Então, a gente observa que existem muitas possibilidades e a gente pode pensar em algumas ferramentas específicas ou metodologias ou técnicas são mais comuns de serem aplicadas. Até porque quando você utiliza uma plataforma, a gente pode ter várias dessas técnicas ou abordagens sendo aplicadas ao mesmo tempo e se comunicando de formas diferentes. Então, uma movimentação processual, por exemplo, pode ser resumida em áudio para um advogado e esse mesmo sistema que faz esse resumo em áudio, ou essa mesma plataforma, melhor, digamos assim, já pode sugerir uma resposta para aquela movimentação e inclusive criar uma tarefa no sistema de gestão para outro advogado para revisar essa resposta. Ou seja, o mesmo fato no mundo jurídico pode gerar questões ou respostas ou atividades diferentes para diferentes sistemas de inteligência artificial em uma mesma plataforma, por exemplo. Então, pensando nas principais abordagens de inteligência artificial no direito, eu separei alguns pontos para a gente poder discutir especificamente como cada uma dessas formas de abordagem pode acontecer. Então, nós temos o aprendizado de máquina, que também é chamado de machine learning, o processamento de linguagem natural, também conhecido como NLP, de Natural Language Processing, os sistemas especialistas legais, as ferramentas de reconhecimento de imagem e também a transcrição de voz e texto, tanto de voz para texto quanto de texto para voz. De maneira bem simplificada, o aprendizado de máquina faz com que a máquina aprenda a partir de dados e experiências anteriores. Para isso, eu vou utilizar dois tipos de exemplo. O primeiro é o da classificação de documentos e o segundo é o da predição ou inferência. Inclusive, a classificação de documentos, ela pode se dar por uma categorização que já foi feita por um ser humano ou por similaridades que a própria máquina vai identificar, ou as duas formas ao mesmo tempo. Um exemplo de classificação de documentos ou de textos parecidos é o caso do projeto Victor, no Supremo Tribunal Federal. O que essa inteligência artificial faz é fazer a análise dos recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal quanto aos temas de repercussão geral, auxiliando na identificação e categorização dos temas que são relacionados, que são parecidos. Então, essa inteligência artificial consegue agrupar esses recursos em grandes blocos que são parecidos para facilitar a atuação e o trabalho dos servidores do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse é um excelente exemplo de uma ferramenta que utiliza de várias dessas técnicas que a gente vai comentar aqui a seguir.
Uma segunda forma de utilização de aprendizado de máquina no direito seria a da análise preditiva, para tentar prever resultados de julgamentos. Esse é um dos pontos que eu acho mais interessante de aplicação de IA no direito, e eu vou trazer vídeos mais específicos com estudos da área, especificamente aqui na parte de predição, utilizando Machine Learning, mas para a gente já ter alguma visualização dessa conversa, eu queria trazer para vocês como exemplo um estudo de 2004, então de quase 20 anos atrás, chamado Supreme Court Forecasting Project, ou Projeto de Predição da Suprema Corte, em que pesquisadores estadunidenses fizeram uma comparação entre dois grupos focais para tentar prever resultados, ou seja, decisões da Suprema Corte Americana no ano de 2002. Um grupo de especialistas jurídicos, considerando advogados, assessores e outras pessoas que atuam nessa área, acertou 59% dos resultados em uma variável de manter ou reverter a decisão da Corte Inferior, enquanto o modelo estatístico acertou 75% dos resultados. Esse é um estudo de quase 20 anos atrás e é um dos mais conhecidos na área, e ele abriu uma gama de novos estudos. Ele é muito importante, influenciou muitos outros trabalhos, e muitas empresas, que a gente chama de legal techs, que são empresas nessa área de tecnologia e direito, também fazem uso desse tipo de técnica, justamente para tentar prever resultados, e é algo que é bastante utilizado em grandes escritórios de advocacia e grandes empresas ao redor do mundo. Alguns autores gostam de chamar esse campo de estudo de predição legal quantitativa, mas eu pretendo trazer uma abordagem mais específica sobre esse tipo de conteúdo em um próximo vídeo. O que eu mais gosto nesse estudo é, quase 2 décadas depois, vários escritórios de advocacia, o poder judiciário de vários países e empresas no mundo inteiro utilizam esse tipo de abordagem ou métodos parecidos para tentar identificar tendências no resultado de ações ou perfis de jogadores. A segunda abordagem é de processamento de linguagem natural, que é uma forma de tecnologia que permite a comunicação entre seres humanos e computadores por meio da linguagem humana, permitindo que as máquinas interpretem e produzam respostas através do que a gente chama de linguagem natural. Então, você pode digitar em português para uma máquina e ela vai entender que naquele texto existem partes que são substantivos, adjetivos, partes que se relacionam. No direito, a gente pode ter a rotulação de termos mais relevantes, o que pode auxiliar muito na leitura quando um ser humano for ler o que a outra parte adicionou ao processo, ou despacho ou decisão do juiz. Essa abordagem também permite que a gente peça um resumo do texto, como as movimentações processuais mais recentes, um resumo rápido de um documento em específico, uma recapitulação de um processo que aquele advogado não tem contato faz tempo, e etc. Finalmente, podemos ter também um sistema de perguntas e respostas. Dentro de um processo, podemos pedir qual o valor total que o juiz somou em determinada sentença, quais foram as provas apresentadas pela outra parte, dentre as provas documentais da outra parte, quais são as datas contidas nos documentos para tentarmos fazer uma linha do tempo, dentre outras possibilidades. Concluindo essa parte, podemos pedir a estruturação de documentos, como a sugestão de uma petição inicial ou uma peça mais específica em determinado contexto, para facilitar o trabalho humano. Inclusive no caso de uma petição inicial, por exemplo, se em determinado sistema do escritório já tem cadastrado o nome da parte, o endereço, etc., é possível conectar esses dois sistemas e na estruturação dessa petição inicial, a IA já consegue se conectar com esse outro sistema e preencher qual é o nome da parte, qual é o endereço e etc., para facilitar bastante o trabalho do advogado. A terceira abordagem que a gente vai conversar hoje é a de sistemas especialistas legais, que em resumo servem para simular as habilidades de tomada de decisão de um especialista humano. Ele pode servir como um programa de apoio que fornece a resposta mais aproximada a partir de respostas do usuário, definida anteriormente no sistema conforme a aquisição desse conhecimento junto a um especialista do direito. Para conseguir visualizar esse ponto, eu criei um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar um sistema para determinar se determinada causa é de competência do Juizado Especial Cível, ou JEC, porque as causas vão ter um andamento diferente da justiça comum, como a possibilidade de dispensa de advogado em alguns atos ou situações, e também na questão de cálculo das custas processuais. Nesse exemplo, o sistema pode conter uma tela com várias perguntas diferentes, seja em texto ou botões, onde o usuário vai comentando sobre o seu caso. E essas informações podem ser utilizadas para informar como seguir nos próximos passos. Se for uma questão que envolve questões trabalhistas que não são de competência do JEC, esse sistema pode informar ao usuário
e direcioná-lo aonde buscar seus direitos. Do mesmo modo, o sistema poderia verificar se tem alguma questão constante nos últimos dias, como um evento específico ou tendência recente. Imagine que houve um grande número de cancelamento de passagens aéreas em uma região e muita gente está indo ao JEC por causa disso. Um sistema especialista, em conjunto com outros sistemas e troca de dados, pode criar uma tela específica para essa tendência ou esse problema, quando detectar que existe essa situação. Finalmente, é possível filtrar o valor da causa, que é um dos requisitos da ação no JEC, em que o usuário pode ser informado de que a partir de determinado valor, ele vai realmente precisar de um advogado, ou que ele pode seguir com a ação, indicando dados para isso e estabelecendo uma conexão com o sistema, como os que eu mencionei anteriormente, para que a própria pessoa consiga preencher um protocolo para realizar a sua ação. Lembrando que tudo isso são suposições, ok? São exemplos. Eu sei que em alguns países existem sistemas assim, inclusive nos juizados especiais, e no Brasil a gente tem uma grande facilitação no JEC, mas esse foi um exemplo hipotético. Tem também gente que trabalha com sistemas especialistas tratando a lei como um código, em que as pessoas tentam estabelecer condições gerais ou específicas da lei, da mesma forma que é feito na programação. O nosso quarto ponto é o de reconhecimento de imagem, que é uma tecnologia de IA que permite que computadores identifiquem e interpretem informações presentes em uma imagem, como por exemplo no PDF. Sabe o CAPTCHA? É mais ou menos aquilo. Só que em vez da gente preencher, é a máquina que faz isso pela gente. Então, o exemplo mais básico, que é bastante comum do reconhecimento de imagem aqui no Brasil, é a extração de documentos em PDF ou documentos físicos no Poder Judiciário. Então, essa atualização do processo físico. Na advocacia, a gente pode utilizar isso para extrair informações mais rapidamente de provas impressas e também identificar os pontos mais relevantes em determinada prova ou documento físico. O último ponto, então, das 5 abordagens de IA que eu acho que mais interessam ao direito, ou que são mais aplicadas, é a transcrição de voz e texto. Então, é uma tecnologia de IA que converte o áudio falado em texto escrito, permitindo a transcrição rápida e precisa de discursos, eventos, reuniões, entrevistas, depoimentos e outros conteúdos de áudio. No Poder Judiciário, a transcrição de voz e texto pode ser utilizada para registrar uma audiência e também depoimentos, para que sejam mais facilmente acessíveis, inclusive buscando por termos comuns ou de momentos específicos daquela fala. Então, é uma ferramenta excelente para referência e pesquisa futura. Bom, em resumo, essas seriam as principais formas de trabalhar com IA no direito. Claro que existem muitas abordagens diferentes, é possível trabalhar com elas ao mesmo tempo, inclusive todas elas em determinado contexto, por exemplo. E eu acho que o que mais interessa para as pessoas que são do direito ou que são da área tecnológica e querem aplicar a tecnologia no direito é justamente entender quais abordagens a gente pode aplicar dentro desse contexto jurídico. Então, temos muitos momentos diferentes, como a pesquisa para fazer uma peça, o momento da audiência, a pesquisa jurisprudencial. Enfim, são diversas situações em que cada uma dessas abordagens pode nos servir mais ou ser aplicada em conjunto com outra para nos fornecer agilidade, eficiência ou ideias novas dentro do direito. Mas e aí, no dia a dia de vocês que são juristas, vocês utilizam alguma ferramenta específica ou alguma abordagem dessas? Já conheciam todas as abordagens comentadas? Ficaram curiosos quanto a algum ponto específico dentre essas 5 abordagens? Comentem e deixem um like, pois ajuda bastante no meu trabalho. Para mais conteúdo como esse, se inscreva no meu canal e até mais!